tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para a aula de hoje. A gente vai trabalhar mobilidade de coluna sem usar equipamento nenhum. Sou a professora Gabriele e junto comigo o professor João está acompanhando a nossa aula de hoje. A gente vai começar com 4 exercícios de aquecimento, depois 6 exercícios da parte principal e um último de desaquecimento, sendo que é para durar em média de 10 a 12 minutinhos de aula. A gente vai começar fazendo o aquecimento da parte do corpo inteiro, trabalhando um pouquinho do polichinelo. Então, durante 1 minutinho, estende lá os braços acima da cabeça, abre lá pro lado, e aí volta e troca de lado também. A gente vai ficar 1 minuto fazendo esse exercício para aquecer nosso corpo inteiro. O importante é não ter pressa, não precisa fazer um movimento rápido. Mais 30 segundinhos fazendo esse exercício. Lembra de levar bem os braços acima da cabeça e depois soltar todo o braço. Só mais 10 segundinhos. E fechou. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da cervical, a gente vai fazer uma rotação. Então vai olhar por cima de um ombro, depois volta pro meio, olha por cima do outro ombro. Também 1 minuto fazendo exercício. Lembrando que não precisa fazer esse movimento rápido. A intenção é realmente aquecer um pouquinho nossa cervical, que faz parte da nossa coluna, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Mais 30 segundinhos. Lembra de manter a postura retinha. Só mais um pouquinho. E relaxou. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da região dos nossos ombros, estendendo os 2 braços lá pro lado, fazendo pequenos círculos durante 1 minutinho. A intenção é trabalhar essa mobilidade do nosso ombro, então eleve bem os ombros, encaixa lá atrás. Eleva bem o ombro, encaixa lá atrás. Só mais um pouquinho, depois a gente vai trocar de sentido. Agora o mesmo movimento, só que para outro sentido. Se a gente estava indo para trás, agora é só ir para frente, girando. Lembra de elevar bem os ombros, encaixar, relaxando eles. E fechou. O último exercício do nosso aquecimento agora, a gente vai trabalhar nosso tronco, fazendo uma rotação. Para um lado, volta para o meio, troca de lado. Essa é a região principal que a gente vai trabalhar na aula de hoje, então não precisa ter pressa para fazer exercício. Realmente a intenção é aquecer a nossa coluna. E depois a gente vai começar trabalhando 6 exercícios da parte principal. Mais 30 segundinhos fazendo essa rotação. Quase acabando. E fechou. Agora a gente vai entrar na parte principal. Todos os exercícios têm duração de 1 minuto. Aí a gente vai começar trabalhando um pouco da lateral do nosso tronco, colocando as 2 mãos, deslizando de um lado da perna para o outro. Durante 1 minutinho a gente vai fazer esse exercício. O importante é manter a postura retinha e o máximo que você consegue dentro do seu limite.
pode descer, permaneça um pouquinho e aí troca. Só mais 20 segundinhos. E fechou. Agora também trabalhando um pouquinho da lateral do tronco, só que é um exercício que precisa um pouco mais de mobilidade. A gente vai entrelaçar lá os dedos, estende acima da cabeça e vai fazer o mesmo movimento que a gente já estava fazendo antes. Desce para um lado, fica um pouquinho, troca para o outro lado. A intenção também é trabalhar essa lateral do nosso tronco, só que agora tentando conquistar um pouquinho mais de amplitude de movimento. É um exercício um pouquinho mais complexo, então não tem problema se você não conseguir descer tanto. A intenção é realmente mobilizar essa parte da sua coluna. Mais 20 segundinhos fazendo esse exercício. E fechou, pode descansar. Agora a gente vai trabalhar um pouco da região lombar, fazendo uma leve hiperextensão e um relaxamento. Então coloca os dois braços lá acima da cabeça, joga um pouquinho o quadril para frente, a coluna lá para trás e aí volta lá na frente flexionando. A gente vai fazer isso durante 1 minutinho, igual o professor João está demonstrando. Realiza uma leve hiperextensão e depois uma flexão de tronco lá na frente. Mais 30 segundos. O importante é manter dentro do seu limite. A gente sabe que esse exercício é um pouquinho mais chato para a região da lombar, mas é essencial para conseguir uma amplitude de movimento maior. Só mais 10 segundinhos. E fechou. Agora a gente vai trabalhar um pouco da região do nosso tórax e tronco, mantendo o braço lá 90 graus. A gente vai realizar um movimento de rotação. Então gira para um lado, depois para o outro, assim como foi lá no aquecimento. A intenção agora é a gente não movimentar o quadril, então o quadril fica bem estável e tentar aumentar essa amplitude de movimento de rotação em si. Mais 30 segundinhos fazendo esse exercício. Só mais um pouquinho. E fechou, pode relaxar. Esse exercício também é uma continuidade do anterior. A gente vai trabalhar da mesma forma, mantendo o braço 90 graus. Só que agora a gente vai movimentar o quadril. Então tira o calcanhar lá do chão na hora que você estiver girando para um lado. E depois você troca para o outro lado. Tenta não deixar seu pé preso no chão, que é isso que vai fazer com que gire o quadril. Então gira, levantando o calcanhar lá de trás, volta e gira, levantando o outro calcanhar. A intenção desse exercício é aumentar ainda mais essa amplitude de movimento de rotação de tronco e a gente tentar aumentar a sua amplitude para que tenha uma mobilidade muito maior. Só mais 10 segundinhos. E fechou. Agora trabalhando um pouquinho da lombar, quadril também, a gente vai afastar um pouco as pernas, os braços abertos lá na lateral e vai tocar a mão direita lá no pé esquerdo. E depois ao contrário, mão esquerda lá no pé direito. Durante 1 minutinho a gente vai fazer esse exercício. Além de movimentar a nossa coluna, agora a gente também está trabalhando o quadril, que é extremamente importante, é a base da onde inicia nossa coluna.
E a gente tem mais 30 segundos para movimentar o máximo que a gente consegue dentro da sua amplitude de movimento que você tenha. Mais 20 segundos. Quase acabando. E fechou. Agora o último exercício, a parte final de relaxamento. Mantenha os pés afastados, agora só flexiona a sua coluna lá na frente, soltando os braços, a cervical também. A intenção é realmente só relaxar a coluna que foi extremamente trabalhada na aula de hoje. E aí descansa um pouquinho. A gente tem mais 40 segundinhos para ficar nessa posição. Relaxa bem. Quase acabando. E agora pode voltar aos pouquinhos. Muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Lembre de deixar o like e se inscrever no canal. Para aqueles que são colaboradores do TJ, lembrando que tem 2 links na descrição. O primeiro para validar sua presença na aula do YouTube e o segundo para entrar no nosso grupo do canal do Teams, para ter aula com a gente segunda a sexta-feira às 4 e 5 horas da tarde. Tchau, tchau. Muito obrigada.